Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro do treinamento Unitex Profissões Digitais. A gente preparou mais essa aula para vocês com muito carinho, para tirar as principais dúvidas de vocês. Hoje o nosso tema é design, então aqui só reforçando algumas coisas. Essas aulas, elas têm sempre um tema específico que a gente vai tratar em cada aula, então todas as dúvidas que a gente vai responder aqui hoje são dúvidas do tema da aula. Então, como o tema hoje é design, todas as dúvidas são sobre design, que foram enviadas naquele formulário que a gente enviou para vocês lá no canal do Telegram. Então, vocês preencheram com as principais dúvidas. A gente só vai responder as dúvidas que foram enviadas através daquele formulário, porque a gente já faz uma triagem antes para ver quais as principais dúvidas, porque às vezes também tem dúvida duplicada, então a gente não vai conseguir responder aqui do chat. Então, já fica de alerta aí para quem não conseguiu enviar para as próximas aulas, envie, por favor, a dúvida através do formulário, que vai ser enviado sempre para vocês lá no canal do Telegram, tá bom? Hoje a nossa convidada é a Lislier, vocês já conhecem ela, já estão familiarizados já de casa, então deixar vocês aí com a Lislier, porque ela vai abordar da melhor forma as dúvidas de vocês, tá bom? Seja bem-vinda, Lislier. Olá, boa tarde. Obrigada, Ulisses. Boa tarde, pessoal. Coisa boa estar com vocês novamente. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre design e sobre algumas dúvidas que já me passaram aqui, que eu vi que tem algumas coisas mais sobre posicionamento. Eu percebi que algumas dúvidas são muito sobre estilo de conteúdo, que difere um pouquinho de design, tá? Mas eu vou explicar para vocês o básico hoje. Então, eu quero saber quem já assistiu a aula, né? Porque tá lá no básico do Canva, os principais segredinhos estão lá e vocês vão encontrar muita informação lá. Então, por favor, quem não assistiu, vai lá, volta 2 casas, assiste, porque tudo que eu vou falar aqui, eu contei lá, nessas aulas do Canva, tá? E quais são os fundamentos simples do design? Eu poderia passar aqui a gente horas, mas os fundamentos básicos que vocês têm que ter é, primeiro, contraste. Sempre contrastar. E como que eu contrasto? Eu vou dar uma fórmula simples de contraste. Fundo escuro, letras claras, letras escuras, fundo claro. Esse é o segredo do contraste. Sempre que o teu post, o meu post, por exemplo, meu fundo é um vermelho, assim, bem escuro, bem fechado. Se eu colocar uma fonte escrita com um tom de vermelho, por exemplo, não dá contraste, não dá leitura. E o contraste é isso, é dar leitura. Qual o grande segredo, assim, a grande dificuldade no Canva? O Canva, quando a gente abre o quadrado, é maior, tu cria lá tua arte linda, maravilhosa, e é quando tu bota ele no Instagram, ele fica desse tamanho, minúsculo. E vocês têm que pensar nisso, como que uma pessoa lá dentro do Instagram, com um quadradinho pequeno, vai ler o meu post. Porque, estrategicamente, a gente tem que pensar numa linha ao contrário. Porque quando a gente pensa em Instagram, eu tenho certeza que vocês devem pensar às vezes assim, vocês pensam no feed de vocês. Só que a pessoa que está recebendo o teu conteúdo normalmente não está no feed. Ou ela está lá na timeline, que é maior o post, ou ela vai te achar na lupa. E o nosso objetivo, na realidade, sempre que eu crio um post, o meu objetivo maior é ser encontrada na lupa de explorar. Ali é onde eu encontro novos seguidores. Ali é que novas pessoas me encontram. Claro que eu quero alimentar quem já me segue, legal, eu quero tirar conteúdo para eles também, mas eu sempre estou em busca de novas pessoas, de novos seguidores, pessoas interessadas no novo conteúdo. Então, eu vou fazer até essa tarefa. Quem não está assistindo aqui o Zoom pelo celular, abre aí o celular, vai lá no Instagram e clica na lupa. Quando a gente clica na lupa, o quadradinho, gente, é minúsculo. Vocês podem ainda não ter aberto os olhos referente a isso, mas é muito pequenininho. E aí a gente vai fazer um exercício. Como é que funciona quando a gente entra lá na lupa do buscar? Tu clica na lupa, aparece um monte de post, tá? Um monte. Um Reels, mas vamos focar nos posts. Eles são bem pequenininhos. Qual é a primeira coisa que chama a atenção de vocês ali? É o design. Primeira coisa que brilha o olho, que traz a nossa impressão, vai chamar a nossa atenção, é o design. É um design bonito. Então, aquele design chama atenção. Vocês vão perceber, por exemplo, que eu crio uns posts com uma imagem maior e uma headline. Então, se a gente botar um monte de elementos saindo daquele quadradinho minúsculo, ícone do Instagram, imagenzinha de um bichinho, depois um coraçãozinho, depois uma mãozinha curtir, depois um monte de detalhes, ele só fica poluído, ele não fica atrativo. Então, essa é a segunda dica, é cuidar, menos é mais, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, a gente vai fazer esse exercício. Clicou lá na lupa buscar, tá quadradinho, tá pequenininho, tem que ser atrativo. O que atrai?
uma coisa limpa, mas que eu consiga ler a headline. Por isso que eu boto geralmente numas barras mais chamativas. Pronto, entrou lá. Agora, segundo passo, o que que meu novo ou futuro seguidor vai fazer? Ele vai clicar, ele vai ler grande. Geralmente os meus são carrosséis, mas se não fosse, ele leria a headline e aí ele vai para a legenda. Aí a legenda tem que estar legal, tem que passar uma mensagem bacana. Os meus são carrosséis, então ele arrasta para o lado. E ali a gente tem que continuar um design. Quando a gente fala em carrossel, a gente tem que continuar o design. Limpo, coerente, menos é mais, sempre com menos imagens. Então, não poluam muito. Aí vem a aula do Canva que eu falei sobre respiro. Deixem as margens de respiro, deixem um espaço, deixem uma linha, porque quanto mais informação, menos a pessoa vai ler e seguir esses passos que a gente quer. A gente quer que ela goste do nosso design, depois ela quer que ela goste da nossa headline, que é nosso título, depois a gente quer que ela goste ou da sequência dos cards, ou da nossa descrição, da nossa legenda. E aí, ela vai se tornar uma seguidora ou não. Na realidade, depois ela vai seguir alguns passos, né? Depois de ver isso, ela vai fazer o quê? Ela vai clicar no teu Instagram e vai ver o resto das postagens que tu faz. Por isso que a gente diz que é tão importante ter mais postagens. A pessoa clica na primeira, ela quer mais conteúdo. E aí ela vai ver quais são os outros conteúdos que tu oferece, se são conteúdos de valor. Por isso que é tão importante a gente seguir uma linha de conteúdo. Por isso que é tão importante a gente ter um perfil profissional. Porque não adianta um exemplo bem grosseiro que eu vou dar para vocês. Eu gosto de dar uns exemplos grosseiros para que chame a atenção de vocês, que vocês vão dizer, que é absurdo, mas é mais ou menos isso. Não adianta eu fazer hoje um post de gestora de redes sociais e amanhã eu postar uma foto da Mary Kay. Vocês entendem como é? Eu falo uma coisa bem absurda para vocês chamarem a atenção, porque a pessoa vai dizer, não, mas peraí, ou ela é gestora, nesse perfil, posso ser muitas coisas, mas naquele perfil, ela oferece serviço de gestão, ou ela já está vendendo produto, aí ela já está vendendo outra coisa, não estou entendendo nada, não vou seguir, porque eu não estou entendendo. Por isso, uma sequência de conteúdo, uma sequência de conteúdo de valor é tão importante, porque é ali que o teu seguidor, a pessoa começa a te seguir e te acompanhar, e gostar do teu trabalho e futuramente te contratar. O Instagram, eu confesso para vocês que a maioria dos meus clientes vem pelo Instagram, tá? Por isso que eu acho tão importante, eu bato tanto nessa tecla quando vocês me vêm falar em aulas, que é importante fazer postagens. Para quem optou por gestão de redes sociais. Tá, Lislia, não quero gestão de redes sociais, eu quero ser um editor de vídeo, que nem o Liz. Tudo bem, só que em algum lugar vocês vão precisar, antes de ter clientes, né, divulgar o trabalho de vocês. Então, vocês podem fazer o portfólio de vocês ali também no Instagram. E, possivelmente, para ser editor de vídeo, vocês têm que ter uma base de design. Tem que fazer as basezinhas, tem que fazer uma artezinha, por mais simples que pareça, tem que fazer. Liz, mas eu quero suporte WhatsApp. Não tem nada a ver. Tudo bem. Mas aonde tu vai divulgar teu trabalho? Aonde tu vai contar para as pessoas que tu faz suporte WhatsApp? Tu não precisa fazer a arte. Eu não quero fazer esse monte de carrossel, com esse monte de imagem contínua. Tudo bem. Mas o básico do design tu vai ter que aprender a fazer. Vai ter que te encorajar a fazer o básico para conseguir divulgar o teu trabalho. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir muitos clientes pelo Instagram. Claro que a gente tem toda aquela técnica, né, de prospecção, só que até prospectando, acreditem, as pessoas vão no Instagram de vocês olhar. Elas vão lá saber exatamente o que tu faz, como é que é o teu trabalho, quem é, que é uma questão, né, que as pessoas procuram, quem é a Lislê, quem é a Carize, quem é a Elane, quem é a Lanús, quem são vocês ali por trás? Ah, mas eu posso usar logo? Claro que pode, mas a humanização é muito importante, e a gente tem várias formas de humanizar o perfil, tá? Então, desculpa, às vezes eu vou tão longe que eu fujo do design. Então, o design, os básicos, tá? Os fundamentos básicos, é o contraste, é o ponto de respiro, é não acumular imagens na volta, é respeitar as margens que o próprio Canva te dá. Então, quando a gente arrasta a figura de um lado para o outro, o Canva mostra as margens, aonde deve ser colocado ali as imagens. Ah, Liz, mas a imagem de vocês, a maioria fica num canto cortado. Tá tudo bem. Quando a gente fala sobre imagem de pessoas, figuras, ícones, emojis, tá tudo bem ficar cortado, tá? O problema é a tua headline ficar cortado. O problema é tu botar muito no canto e a pessoa, quando abrir, não entender do que se trata, não conseguir completar a palavra. Essas são as principais questões.
Depois a gente tem algumas formas de jogar, né, dentro de design para chamar mais atenção, que são aquelas barrinhas, né, que a Tex usa, que eu uso, que é uma barrinha por trás da palavra, aquilo ali potencializa aquela palavra, né, chama mais atenção. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre gestora de redes sociais, tu pode chamar atenção para a parte de gestora. Quando a gente fala sobre os serviços que a gente presta, a gente pode trazer essa barrinha no fundo para falar sobre, dar destaque nessa palavra. Outra forma que a gente pode dar destaque é aumentando a frase. Então, a gente faz uma frase menor e a outra que a gente quer dar destaque, na palavra que a gente quer destaque, a gente deixa ela maior. Então, tem essa parte de equilíbrio de tamanho das fontes. Que, falando nisso, é muito importante a gente falar das fontes. Eu sei que tem pessoas, e devem ter muitas pessoas aqui que são apaixonadas por aquela manuscrita, né? Aquela fonte que é contínua. Me conta aqui se alguém é apaixonado, porque eu tenho certeza que muitas pessoas adoram aquela fontezinha bonitinha que parece que foi escrita à mão. Porém, aquela fonte dificilmente dá leitura. E como que a gente faz o teste? Nós teríamos que escrever várias palavras para saber. Ó, já tem uma galera botando aqui, eu amo, eu adoro. Só que o que acontece? Às vezes, com uma palavra, escolhi a minha fonte. Essa aqui vai ser minha fonte complementar, é uma fonte linda, maravilhosa. Tudo bem. Só que aí tu escreveu uma palavra só, e tu escreveu rede social. Beleza. E aí depois tu não escreveu nenhuma palavra com cedilha. Geralmente o cedilha é o que pega na maioria das fontes. Ele fica atravessado, desenhado para o lado, que ninguém entende que palavra é aquela, do que se trata. Então, é um teste que a gente tem que fazer com fontes, sempre que eu vou usar fontes, mas nesse estilo, eu cuido muito para que elas tenham muito, que elas sejam legíveis, que deem leitura. Ela e o contraste são os erros mais frequentes que a gente encontra nas redes sociais. Então, tomem muito cuidado. Fora que elas são uma tipografia complementar, é para dar destaque em alguma palavra, dar um charme. Não é para escrever um título inteiro, muito menos um parágrafo, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque qual é o segredo também do Instagram, gente? O Instagram é uma rede rápida. A pessoa olha ali, gostou, gostou, não gostou, ela vai embora. E aí o segredo que o Instagram quer que tu faça é justamente prender os teus seguidores na tua postagem. Quer que ele fica ali lendo. Só que tu imagina assim, eu tô lá num dia, no horário de almoço, tô carregando ali um post, vejo um post até que ele é bonito. Só que a leitura é péssima, eu tenho que dar zoom e apertar o olho para tentar entender. É 2 segundos para eu passar para o próximo. A não ser que seja muito interessante, né? Mas de resto, a pessoa geralmente passa para o próximo. Então a gente tem que trazer o nosso trabalho como profissional das mídias digitais, independente do nicho que tu escolha, independente da área que tu escolha trabalhar, é facilitar a vida do nosso cliente. Em todas as maneiras, de todas as formas. Então, eu quero que ele facilitar ele, para que ele leia fácil, para que ele goste, uma forma fácil dele engajar. Então, por exemplo, quando a gente faz aquele design, lá embaixo a gente bota uma chamadinha para ação, né? Saiba mais nos comentários, saiba mais na descrição, ou vai fazer aquela chamada, faz uma coisa simples que a pessoa consiga ler, que a pessoa não precisa ficar com os olhinhos apertadinhos, ela não vai entender. Facilite, né? Por isso que a gente fala sobre link na bio, por isso que a gente fala entre mil outras coisas. Nosso papel é facilitar que ele chegue até a gente, facilitar que ele entenda a nossa mensagem, que ele entenda no que a gente trabalha. Inclusive, eu vi até umas perguntas que uma das principais dores que eu encontro assim nos alunos é como que eu divulgo o meu trabalho? Como que eu faço isso? E eu tenho uma solução muito simples. Seja o teu cliente. Se eu fosse contratar uma gestora de redes sociais, eu sou gestora de redes sociais, eu vou contratar uma pessoa para mim, eu tenho uma loja de roupa, sei lá, inventei agora, e eu preciso contratar uma gestora. Quais são as principais dificuldades que eu encontraria? Por exemplo, primeiro, talvez eu não saiba que eu preciso de uma gestora, né? Talvez eu não saiba como que ela pode me ajudar. Então, se botando no lugar do outro, se torna muito fácil criar conteúdo. E aí entra mais uma vez o design. Utilize das figuras que vocês usam complementares à headline. Por exemplo, essa é clássica, tá? Todo mundo faz esse post. Eu já fiz várias vezes, inclusive. Está sem tempo para fazer postagem nas suas redes sociais? Todo mundo faz post. Aí a pessoa vai lá e ela gosta de tigre. Ela bota um tigrezinho lá como figura. Aí não bate. Então pensem, olha, eu estou falando de tempo. Vou usar um relógio, vou usar aquele
aquele coisinha que vai saindo na areia, que eu já não me lembro o nome, gente. Uma que vai caindo que tem a ver com o tempo. Uma pessoa olhando o relógio. Uma pessoa, sei lá, vendendo-se. O objetivo, por exemplo, são negócios locais, é uma loja online, uma coisa assim, entregando uma sacolinha. Façam que a imagem converse. Isso é outra coisa que eu encontro muito. Ampulheta. Muito obrigada, Cristina. É isso aí. Ampulheta. Então, façam que as pessoas... a primeira identificação que a gente tem é visual. Então, a primeira coisa que a gente olha são as imagens grandes. A gente tem que fazer referência. Então, a gente faz referência ao que a gente está vendo com o que a gente está escrevendo. Então, cuidem isso, tá? Façam essa referência. O design de vocês é um todo. Ele é um pacotinho de presente, ele é um todo. Então, ele vem com a cor de fundo, ele vem com a textura que tu escolhe no fundo, para ver se ele não perde muito a tua cor, que é a tua principal cor. Depois, ele vem com o contraste da letra que tu vai usar. Tem que contrastar com fundo. Depois, você vai cuidar a fonte que tu usou, para também ter contraste de leitura. E aí, depois, tu vai pegar a imagem que tem a ver com aquela tua ideia. Então, vocês viram que é montando, é como se fosse uma receita de bolo, que a gente bota ali todos os ingredientes. Montar um post é basicamente isso. A gente tem uma ideia principal e a gente vem colocando os ingredientes. Uma cor que dá contraste, uma tipografia, o equilíbrio para não sair da margem. E aí, pronto. A gente montou um post de uma forma muito de receita de bolo. Se vocês seguirem essa ordem muito ligada de conexão, vocês não vão se perder, tá? Então, basicamente, é muito simples e isso vocês encontram muito detalhado no curso. Eu explico bem essas regras. A gente diz que design não há regras, tá? Não há mesmo. Mas há uma questão de hierarquia, de respeitar o básico, que é a leitura, que é respeitar a visibilidade, né? A visualização, desculpa, visualizar. Então, a gente tem essas coisas básicas, mas não há regras. Eles posso botar azul e preto? Pode. Posso usar? Pode. Não há uma regra, né? São princípios fundamentais, é o básico, para que tudo ande direitinho, tá? Se eu fosse abrir hoje um Canva aqui para vocês e mostrar cada coisa, eu levaria muitas horas mostrando para vocês para montar, para criar essas regras. Mas depois, se der tempo e se quiserem, eu posso montar um post rapidão aqui com vocês também, vai ser super tranquilo, tá? Camila, eu posso responder as perguntas? Então, gente, boa tarde para quem eu ainda não cumprimentei aqui. Que alegria ver vocês. Li está indo ótimo, só que a gente precisa realmente ter um controle de perguntas e respostas para aqueles que enviaram lá pelo formulário. Então, se você puder continuar com as respostas do formulário, tá bom? Porque realmente é uma regrinha que a gente colocou para a gente responder as perguntas que foram enviadas antecipadamente. Viu? Maravilha, eu tô com elas aqui. Então, tá certo, vamos lá. Então tá. Então, eu vou pegar aqui as perguntas dos formulários, tá? Que tipo de design fazer quando você é iniciante de tudo? Então, eu não sei se é o tipo de design que tu ficou com dúvida, ou se é referente que tipo de postagem fazer. Por isso até que eu abordei mais cedo que tipo de conteúdo criar. E aí eu até comentei, te coloca no lugar da pessoa que quer contratar, que são as principais dúvidas. Mas o design é depois que tu seguir ali as aulas que vai ser. Escolha a tua paleta de cores. No máximo 4 cores, menos é mais e vai confundir menos vocês. Então, no máximo 4 cores. Cores que deem contraste, escolham pelo menos uma cor que dá contraste. Minha paleta de cores todas são clarinhas. Vamos dizer, azul bebê, é um amarelinho. Então, escolham uma cor escura para dar contraste na escrita. E toda vez que tu vai poder escrever, tu vai usar aquela cor escura. Então, escolhi minha paleta de cores, escolha 2 tipografias, 2 fontes. Uma fonte bem legível, né, de forma bem legal, e uma que pode ser manuscrita, né, mais desenhadinha, mas que dê leitura. Então, cuidado nesse momento. Preciso? Não precisa, não é obrigado, é só uma sugestão, né, mas para quem gosta de ter uma variedade, mas tu não precisa usar. Por exemplo, a gente pode variar a tipografia das letras de forma em negrito e não negrito, em itálico e não itálico, e já há uma variação. Então, não necessariamente precisa ter mais de uma tipografia. E tá tudo bem. Escolheu a paleta, escolheu a tipografia, escolha seus elementos. Qual tipo de elemento? Eu vou usar sempre aqueles pontinhos. Eu sempre falo do Instagram da Ana Marta, tá? O Instagram da Ana Marta, ela tem sempre os mesmos elementos. E percebam que ela sempre tem o mesmo padrão de fundo, que é sempre uma parede meio craqueladinha. E ela tem sempre uma bolinha, que são feitas umas linhas, e aquela bolinha ali é editável a cor dentro do Canva.
Esses são os elementos. Então, eles... e o traço, né? Que ela usa para marcar a headline. Então, esses são elementos contínuos dentro da rede social. Isso traz... O que isso acontece, gente? Com o tempo, hoje eu vejo um post da Ana Marta, eu não leio mais se é da Ana Marta, porque eu sei que é dela. Quando ele passa na minha timeline, eu já sei que é dela. Porque eu consigo identificar as cores, eu sei quais são os tons que ela usa, um vermelho, um bordô e um laranja. Eu sei que aquele fundo é sempre o dela, eu sei que aquela figura é sempre a dela. Então, isso aí a gente absorve. Vocês não tenham dúvidas disso. Pronto, escolhi agora os elementos. Gente, agora é só criar. Porque você já tem os 3 pontos, pilares principais que vocês precisam. A paleta de cores, a tipografia e os elementos. Agora é só escrever a headline. Para criar como iniciante, o post seria isso, tá? Estou com dificuldade em combinar. Colocar o logo do cliente nos posts é obrigatório. Colocar o post nos posts é obrigatório, colocar em todos. Tem alguns que acho que fica estranho, sei lá, alguma dica? Sim. Não precisa colocar, tá? Eu sei que alguns clientes são bem apegados a logo. Eles gostam de ver a logo em todos. Só que hoje, basicamente, eu uso a logo dos meus clientes num cantinho para evitar plágio, para que as pessoas não tirem print e postem nas redes sociais dele, assim, como se eles tivessem criado. Gente, isso acontece demais, demais. Então, a logo ali dificulta um pouco o print da pessoa. Às vezes, eles printam com logo e tudo, né? Vai para a rede social com logo do outro e tudo. E a gente que lute. Mas dá uma dificultada, né? Às vezes a pessoa tenta cortar ali e não consegue, porque vai cortar a cabeça da pessoa, tu tá ali no elemento, do elemento e tal. Então, basicamente, o fundamento é esse. E aí, o que tu pode argumentar com o cliente, inclusive? Olha, eu não tô pondo a tua logo nesse, porque eu acho que não fica bem no design, e não fica preocupado. Porque quando vai pra timeline do teu cliente, aparece o teu nome ali em cima. E aí, o teu nome o cliente vai identificar, não fica tranquilo que não vai ser pela logo que tu vai perder, uma identificação de conteúdo. Então, eu uso a logo mais para essa estratégia, tá? Como ter uma ideia para fazer um design para gestão de Instagram para veterinária? Então, boa pergunta. E aí depende qual linha tu queres seguir, mas a gente tem, por exemplo, veterinária, e aí, porque eu digo depende da linha, porque às vezes tem veterinária que é mais de gado, né? São veterinárias, né? Mas se é de pet, assim, de pet, de cachorrinho, de gatinho, né? A gente cria um post, por exemplo, sobre... geralmente, eu trabalho com 3 tipos de conteúdo, tá? Quando eu crio conteúdo com meus clientes. É o conteúdo de engajamento, e então são aqueles conteúdos que dizem assim, qual pet te representa hoje? Aí um bem fofinho, assim, felizinho, e aquele tristinho, tá? Então, por exemplo, é de engajamento, as pessoas se identificam. Ou qual desses combina mais com a personalidade do seu pet? É aquele mais eufórico, a gente pode botar um gif do cachorrinho assim, louquinho, e do um mais dorminhoquinho. Isso traz engajamento, a pessoa vai lá, acha fofo, ainda mais quando a gente fala de pet, e tende muito a responder, a dizer que o dele é assim, ou dizer que é assado, tal, entendeu? Então, esse é um tipo de post de engajamento. Depois a gente pode trazer um tipo de post que traz autoridade, que é quando a gente gera algum tipo de conteúdo de conscientização, de conhecimento. Por exemplo, você sabia... vou fazer uma coisa nada a ver, tá? Mas é que eu não sou especialista em pet. Você sabia que seu pet não pode ficar mais de 2 horas sem beber água? Uma coisa assim. Não sei. Ou sabia que dá para adestrar o seu pet apenas com uma corda, com uma coleira específica e levá-lo para passear? E aí tu entrega valor. Tu ensina a pessoa a fazer aquilo. Tu explica melhor por quê. Olha, porque diante dos estudos foi explicado isso. E esse é o tipo de post que traz autoridade. Então, a pessoa lê e diz, nossa, esse cara sabe, gosto dele, vou seguir mais porque eu quero uma dica pro meu pet, vou seguir. Autoridade. E depois, aquele post que é propriamente para vendas, né? Que é o post que a gente divulga um produto, por exemplo, um saco de ração. A gente pode divulgar vários produtos, e aí eu sei que surge uma dúvida, tipo assim, Alice, como é que eu vou divulgar uma ração e depois as outras 999 rações que eu vendo, por exemplo? Agregue valor em cada produto, sem desvalorizar o outro. Então, essa ração, por exemplo, hoje é o dia da ração. Vou falar sobre a ração que é ideal para cães de raça pequenas, agitados, né? Por exemplo, eu tenho um cachorrinho que é bem louquinho. Então, é uma ração que vai deixar ele mais calmo, tranquiliza, enche a barriguinha, ele fica lá fazendo a digestão, mais pesado. Esse é o tipo de ração. Então, a gente agrega valor nela. E quando a gente for criar para outra, a gente agrega valor nos benefícios da outra. Então, vocês percebam que a gente não faz concorrência, não fala mas essa não faz tal coisa. Não, a gente só fala dos benefícios.
Pronto, a gente acabou de criar um post de venda propriamente dita. E a gente pode, inclusive, incluir os 2 posts. Por exemplo, falar sobre vermes nos bichinhos, né? O quanto isso faz mal para os bichinhos. E no final dizer, olha, e aqui nós conte com uma linha de medicamentos de confiança, uma linha que tem credibilidade no mercado, que vai poder auxiliar o seu bichinho nesse momento no tratamento para vermes. Então, vocês percebem que a gente montou uma estratégia, a gente monta um conteúdo de valor, onde a gente explica que o vermes faz isso, que o vermes faz aquilo, qual o período que a gente tem que tratar o bichinho, e já faz uma venda no final. Diz para a pessoa, olha, se tu quiser, a gente tem aqui. Nos chama que a gente tem, a gente entrega na tua casa, faz miséria. A minha social media vai lá, leva. Mentira, gente, tô brincando. Mas, né, se tu pagar um pouquinho mais, a gente leva naquela pessoa. Então, pronto, nós construímos 3 conteúdos agora. Conteúdo de engajamento, de autoridade e o de vendas. Então, sigam essa linha. Toda semana distribuam o conteúdo do cliente de vocês nessas linhas. O engajamento, por que eu vou ficar criando conteúdo de engajamento? Às vezes as pessoas têm um pouco de barreira, né, o cliente, porque ele acha que conteúdo denso, de informação é o que entrega. E aí tu explica para ele, olha, o Instagram gosta que as pessoas se comuniquem com a gente. O Instagram é uma rede de relacionamento. Nós vendemos, dá certo? Dá, mas a gente precisa se relacionar. Quanto mais as pessoas se conectarem com a gente, responderem nossos comentários, engajarem, forem no nosso direct, mais o Instagram entrega nosso conteúdo. Então, isso é uma estratégia de crescimento. Ah, é um post bobinho? Para ele mas é um post que traz resultado. É um post que o amigo encaminha para outro amigo, porque acha graça, diz para ele que ele parece aquele cachorrinho. É um post que o amigo salva para tirar sarro depois. Então, a gente tem que ter uma estratégia desses tipos de posts que fazem o Instagram entregar mais para a gente. Então, sempre coloquem dentro, eu sempre coloco, né, dentro da linha editorial do meu cliente, esse tipo de conteúdo. Traz mais resultado, né? Minha dúvida é como eu devo realmente fazer um design visual, como sei que está correto. É legal isso. Sabe por quê? Porque não há errado e não há correto. Design é que nem uma obra de arte, ele é pessoal. E ele cai no gosto de algumas pessoas, de outras não. O que é muito bom para mim, muito bonito para mim, pode não ser para vocês. Inclusive, deve ter gente que acha meu Instagram feio, tá? E tá tudo bem. Ele já mudou várias vezes. Porque eu também achava ele feio. Eu também acho ele antigamente feio. A gente vai mudando. Então, é uma questão... Vejam isso. Se vocês absorverem essa frase que eu tô dando agora, vai facilitar muito a vida de vocês. Design é que nem criar uma obra de arte. Tem gente que compra, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, não cria essa barreira, não cria esse bloqueio do perfeccionismo, tá? Porque a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, vou contar um segredo. Talvez vocês ainda não saibam, mas o Instagram de vocês não é para vocês, tá? O meu Instagram não é para mim. O meu Instagram são para os meus clientes. Eu faço postagem para quem me segue. Não faço para mim. Não é no meu gosto, não é com coisas que eu sei. São coisas que os meus seguidores ainda não sabem, que precisam descobrir. Então, eu sempre crio coisa para o outro, para o próximo. Então, se eu ficar ali, não, mas eu acho que isso aqui tá muito não sei o quê. Não, eu vou lá, eu crio, eu posto. Às vezes tem erro, saiu, fazer o quê? A gente vai lá, tenta corrigir, melhora e vai melhorando. Então, não existe certo e errado. Existem esses fundamentos básicos, sabe? Esses segredinhos básicos que eu acabei de dizer. Uma imagem coerente com a headline, não botar um tigrinho no meio do nada. Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, é a pessoa cria um post, aí bota uma foto dela. Aí tem lá a foto dela do lado, e do nada, aqui no canto, começa a ser um monte de emoji, não é emoji, mas umas imagenzinhas, umas figurinhas, que não tem nada a ver, um calendário, um relógio, umas coisas assim. Não é muito legal. O ideal é que vocês sigam uma linha. Olha, eu vou usar figuras humanas. Então, eu vou usar figuras humanas. Eu vou usar figuras ilustrativas, imagens ilustrativas. Usem ilustrações. A não ser poucas coisas. Eu até teve um post que eu criei aqui um dia, com os alunos, não sei se for para a turma de vocês, que, como que eu faço, né? Mas eu gosto de misturar. Como misturar? Em alguns casos dá. Por exemplo, eu posso botar a minha foto, um balãozinho aqui pensando, e um cãozinho em ilustração, em figurinha. Tudo bem, aquilo ali remete o quê? Que a minha imaginação está querendo um cãozinho. E é um ótimo post, inclusive, para Pet Shop, tá? Quem pediu, é um ótimo post. Não fique apenas no pensamento. Vem aqui que a gente tem um bichinho para você, doação, sei lá. Mas aí a pessoa imaginando ali uma figurinha de um cãozinho, tudo bem. Aí tem sentido, tá? Tem ligação. O que não tem ligação é ficar umas imagenzinhas perdidas ali, umas figurinhas perdidas, tá? Então, foquem nisso. Vou criar figuras, ou vou trabalhar com imagens reais, né? Ou com ilustrações.
Se eu for dar um ponto de vista pessoal, as pessoas se conectam mais com pessoas, tá? Visualmente há mais emoção e empatia quando a gente vê figuras humanas. Ah, Liz, não é para usar ilustrações? Não é isso. É uma questão que já tem um estudo, tá? Quanto mais figuras humanas tu usares, mais identificação tem. Alguns casos de ilustração que são interessantes. Quando a gente fala de temas meio complicados, por exemplo, a gente tem cliente, por exemplo, que é uma psiquiatra, uma psicóloga, que fala sobre termos mais pesados, que vão trazer umas figuras mais pesadas, né? A gente pode falar de transtorno emocional, ansiedade, depressão. Aí uma ilustração cai bem, porque ele suaviza esse tipo de tema. Tá? E não é que não possa mesclar, eu posso mesclar. Hoje eu posso botar uma imagem com uma ilustração no meu Instagram. Eu não perco a minha identidade, tá? Não é isso que eu digo. O que não fica legal é misturar no mesmo post, porque aí a gente não sabe, parece que aquilo ali ficou perdido, que foi feito sem querer, tá? Vamos para a próxima pergunta. Então é isso, fica tranquilo que não acerta nem errado. A gente vai melhorar, a gente só melhora. A gente só melhorar praticando, tá? Todo mundo começou mal, ruim no design. É difícil as pessoas que, assim, eram maravilhosas. E todo mundo começou com 0 seguidor. Ah, né? Porque pelo menos a mãe seguia, então... Mas todo mundo começou assim. Para ter acesso e conquistar meus clientes. É obrigatório ter o Canva Pro? Não. Obrigatório nunca. Nada é obrigatório. Mas facilita muito, confesso. Porque aí tu tá lá criando tua arte. Aí tu viu aquela imagem tri bonita. Tu coloca ela, a coisa fica lá cheia de quadrado. E isso não pode. Ah, se me perguntarem uma coisa que não pode, é isso, gente. Por favor, isso não pode nunca. Criar um design que fica com aqueles quadrados lá do Canva e uma logo do Canva quase que vocês acham que fica transparente, que bota no Instagram, não fica mais. É uma mágica. O troço aparece desse tamanho. Isso aí não pode, tá? Se tem uma coisa no design que não pode, é usar marca d'água dos aplicativos pagos. Então, não quer pagar? A gente usa outra imagem similar, parecida. Inclusive, no curso eu dou uma lista de sites que tem imagens lá muito bacanas. Eu até sugiro que vocês vejam essa lista de sites, porque às vezes o Canva fica meio batido. Para quem usa muito, e aí daqui a pouco a gente está vendo a mesma imagem 10 vezes. Às vezes é legal fazer uma troca, ir em outro banco de imagens, dar uma olhadinha. Até são imagens, às vezes, trazem outras sensações, tem imagens muito bacanas para utilizar, tá? Eu até sugiro que isso facilita muito a criação da gente. Tá. Então, não é obrigatório, mas sugiro que, assim que possível, invista. Sabe por quê? Porque investir em um... não é... Vamos de novo. Muitas pessoas acham que isso é gasto. Não é investimento, tá? Investimento é profissionalismo. Se empoderem desse profissionalismo. Ah, mas poxa, eu só tenho um cliente de R$300, eu vou pagar Canva. Porque todo início de negócio é assim. Todo, gente. Não importa se vocês vão abrir uma padaria, uma loja de roupa, sei lá, não importa o que vocês vão vender. Sempre o início da nossa renda é para investimento em produto, em melhora, em qualidade de trabalho. Então, pensem nisso. É investir no negócio de vocês. E ainda mais o Canva que ele conta, né? Ele é bem em conta. Então, pensem nessa possibilidade, tá? Se vocês ainda não estão com o Pro, até para a criação das próprias artes de vocês faz muita diferença, tá? Quais as fontes adequadas para usar em templates? Também não há. Não há. Vocês vão ver falando isso pra caramba, né? Não tem, não há regras. Mas eu juro que eu não tô tentando escapar, tá? Eu tô sendo super franca. Não há. O Canva ali tem uma lista de tipografias, né? Uma lista enorme. E ali vocês podem olhar, se inspirar. Se inspirem na tipografia de outras pessoas. Eu vou ser muito franca para vocês. Quando a gente começa, a gente tem que ter uma pessoa de inspiração. A minha era a Ana Thaís. Então, eu olhava muito as cores dela, eu olhava o estilo da tipografia dela. E, gente, isso não é imitar, tá? Eu não pegava o post dela, tirava a print e postava no meu. E nem fazia um post igualzinho. Mas era a minha inspiração, até eu me achar dentro do mercado, até eu me empoderar e saber assim, não, essa aqui não é uma tipografia que tem a ver comigo, essa aqui não é uma cor que tem a ver comigo. Eu sei que vocês muitas vezes têm bloqueio, eu tenho que escolher minha paleta de cores, eu vou casar com ela e até que a morte nos separe. Também não existe, gente, vocês têm liberdade para trocar. O que não é legal é trocar toda semana. Mas, passem o tempo. O nosso trabalho é uma evolução. Eu vejo que eu evolui muito e eu enxergo isso. Essa aqui foi a minha primeira fase, né? Minha primeira fase eu acho que eu usava um azul marinho medonho, com um rosa que não era rosa, uma cor meio, sabe? A gente evoluiu.
graças a Deus. Aí eu fui para umas cores, gente, era verde, amarelo, era uma mangueira misturada com salgueiro, entendeu? Não dá para entender que cor era. Tudo que tinha, uma salada de fruta. Só não tinha vermelho, mas era amarelo, verde, verde água, era assim, coloridão. Beleza, foi uma fase minha, eu fui lá, fui me identificando, beleza. Passei para outra fase, mudei de novo. Eu passei um prazo, né, um tempo, até eu identificar assim, não, também não é isso. Talvez a Leslie não seja tanto assim, tão alegre, né, tão... Aí eu achei o Bordeaux, pronto, me identifiquei. Acho que agora vai. Então, vocês têm esse tempo para melhorar, tá? Vocês têm esse tempo para trocar. Fiquem tranquilos. Não há regra. Há só essa questão do contraste, que é muito importante, né? Mas vocês podem mudar e evoluir, tá tudo bem. Então, fiquem tranquilos que não existe. Ah, essa é a tipografia ideal. Gente, não existe. Por isso que tem uma lista imensa de tipografia. Achem aqui, vocês gostam. Ah, eu gosto mais arredondadinha. Inclusive, eu vou dizer para vocês, eu acho que lá no curso talvez não tenha esses detalhes, mas se vocês quiserem saber mais, existe uma psicologia de tipografia, psicologia de fontes. É que é muita psicologia, né? A gente estuda depois a psicologia das cores, depois a psicologia das fontes, mas há um estudo onde diz o que cada fonte transmite. Então, de uma forma muito simples, a serifada, que é aquelas com tracinho, trazem mais seriedade, são mais tradicionais, remetem a uma coisa mais séria, tá? Aí a gente tem as bem arredondadas, elas têm outro efeito, eles trazem um ar mais feminino, mais delicado, então eles são usados mais para Instagram femininos, Instagram de escola de infantil, eles trazem mais esse tom. Então, cada tipo, tem a semi-serifada, né? A gente tem vários. Mas tem essa questão, é muito na internet aí vocês acham muito fácil, se vocês quiserem saber mais, tá? Mas acho que isso não é para ser mais um bloqueio, né? Vocês já passam uma dificuldade na paleta, talvez não seja interessante trazer mais essa dificuldade para vocês. Mas quem quiser saber, né, um pouquinho mais, tem isso. Então, como eu faço sobre posições no Canva? Exemplo, fundo mais filtro. Fundo mais filtro. Como eu faço? Essa aqui eu tinha ficado em dúvida, eu tinha lido isso aqui, eu não entendi bem. Mas se é sobre trocar a cor do fundo mais, se é para trocar a cor do fundo, dá, tá? Aí o que a gente faz? A gente pega ali um fundo, daqui a pouquinho eu posso mostrar para vocês, a gente pega um fundo e troca as cores ali naquela lista de filtros que nós temos, e aí a gente traz ela para nossa cor, para nossa paleta de cores, tá? Eu posso mostrar para vocês se for essa dúvida, eu acho que eu consigo sanar. Tem um cliente de loja de alimentos naturais. Eles vendem grãos a granel, suplementos, vitaminas, alimentos especiais como sem glúten, sem lactose, também temperos, bebidas. Eles me enviaram posts prontos de uma das marcas, os produtos que eles revendem. Que não tem nada a ver com a identidade visual da loja deles. Acontece, né? O que acontece? Quando a gente trabalha com grandes marcas, vende grandes marcas, essas marcas já possuem posts, né, prontos para divulgação do trabalho. Eu, sinceramente, particularmente, não vejo problema, tá? Porque esses posts não vão ser... Eu aconselho, né, que vocês não podem, por exemplo, que tu não poste esse post toda semana, tipo, não entre esse post como um conteúdo teu. Não é que vocês não cobrem, não é para vocês substituir. O que eu quero dizer assim, ó, vão ter 3 postagens. 2 eu crio, uma sempre vai ser dessas. Aí eu não sugiro. Mas eu colocaria, por exemplo, olha, uma semana sim, uma semana não, a gente vai colocar uma dessas. Porque, gente, aquilo ali reforça que é uma marca, as pessoas conseguem identificar que é da marca, é uma propaganda da marca. Eu tenho uma cliente que ela é odonto e ela trabalha com Visalite, que é aquele aparelho transparente, sabe? E eles têm grandes propagandas, por exemplo, com a Camila, acho que é Camila Pitanga, se não me engano. Agora tava uma também, uma artista da Globo, também não me lembro o nome. E aí a gente coloca, porque reforça a marca, que é uma marca conhecida, uma marca conceituada e que a doutora trabalha com uma dessas marcas que traz autoridade no mercado. Então, é mais ou menos isso. Acho que se encaixa mais ou menos da mesma forma. É a credibilidade da marca. Tipo, nossa, ele trabalha com grandes marcas que têm conceito no mercado. Então, eu faço isso. Eu mesclo, eu incluo um post dela. Quando tem aquela semana, por exemplo, a semana que vem eu vou botar uma desses posts, né? Eu crio 2, por exemplo, 2 meus,
e um dela, porque eu tenho que escrever legenda, eu tenho que fazer agendamento, tenho que fazer postagem, conta como postagem, mas não substituo para mensalmente, sempre, toda semana vai ter. Aí eu não sugiro, tá? Porque aí realmente pode dar problema dentro da identidade visual dela. Como faço sobre posições? Como eu devo trabalhar neste caso? Ah, tá. Esse aqui é a sequência de pergunta, desculpa, eu tava com espaço. Então, como eu devo aproveitar esses posts prontos para postar no Instagram da loja deles? É isso. Então, acho que eu consegui responder tudo. Então, faço cartazes de eventos e gostaria de me especializar ainda mais. Queria saber colocar aquela nuvem por cima da foto, para não mostrar o recorte da foto. Eu vou abrir um design aqui para a gente ver, mas seria a nuvem por cima da foto para não mostrar o corte. Eu acho que é aquele esfumadinho que a gente coloca para fazer o carrossel, né? Acredito que seja isso. Acredito. Eu vou mostrar para vocês. Mas assim, ó, se é isso que eu uso assim no carrossel quando eu dou um corte, dá trabalho pra caramba, tá? Tem que ter paciência. Se tem até um método mais simples, que alguém saiba, me expliquem depois, porque eu faço um por um, eu boto o blur aquele, um por um, e faço aquele troço se montar. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Se não for essa dúvida que eu vou responder, eu tenho certeza que eu vou ajudar outras pessoas mostrando isso. Toda vez que falo em design, imagino algo bem distante da nossa realidade, como grandes campanhas de grandes agências. Isso não está correto? A arte que começamos a elaborada pode ser considerada design? Obrigada. Sim, gente. Vocês vão perceber, assim, ó, talvez essa pergunta tenha a ver com uma questão de mercado, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas há uma guerra interna no mercado. Então, gente, isso aí é uma questão de opinião, tá? Mas existe. Talvez alguém tenha visto um post assim. Que as pessoas dizem que designer é aquela pessoa que usa outros tipos de ferramenta. Tipo Photoshop, Illustrator. E tem as pessoas que usam Canva, que também se consideram design, tá? Aí as pessoas que usam essa plataforma dizem que quem usa Canva não é design, entendeu? Então, há esses comentários. Eu já vi vários posts falando sobre isso. E, na realidade, gente, não importa. A gente consegue fazer... O que importa nisso é que tu consegue fazer posts incríveis no Canva. É muito possível fazer posts incríveis no Canva, tá? Se tu souber usar a ferramenta certa, de luz, de profundidade, de efeito 3D, tem como fazer, sim, grandes campanhas. Inclusive, eu até nunca comentei, mas, inclusive, eu já fiz um vídeo para uma campanha que era da MTV, o pessoal da Ludmilla estava pedindo, tipo um fã-clube que estava na MTV, esse vídeo apareceu na MTV, que era uma concorrência de uma música da Ludmilla. Gente, eu fiz um CapCut no celular. Fui ali, peguei a imagem da Ludmilla, tirei, botei para cá, botei para lá, botei pra... Algumas pessoas poderão dizer que isso não era design. Ai, não, mas no CapCut. Mas não importa a ferramenta que tu usa. O que importa é o que tu entrega. Entendeu? O que importa é o que tu está entregando. E sim, dá para fazer coisas incríveis usando o Canva. Então, fica tranquila. Se tu tem essa visão, tá certa. Realmente dá para fazer coisas incríveis e lindas no Canva. Basta que tu saiba usar os elementos corretos. A profundidade, a sombra, um degradê, um efeito que a gente usa, que é muito legal de usar, um efeito meio TV, assim, saindo de cena. Então, dá para fazer artes incríveis, de verdade. Como descobrir elementos secretos no Canva, já que nem todos estão com um nome tão evidente? Fácil de lembrar? É uma boa pergunta. Essa pergunta, de todas, eu não vou saber responder. Eu não sei. Gente, juro, não sei. Eu nunca achei esses elementos secretos no Canva. Eu confesso que eu não sou uma pessoa também que fico ali procurando muito. O que eu faço? Eu sigo umas pessoas que fazem também Canva, design, aí elas postam lá os códigos, eu salvo aquele código e fico usando lá o código de elementos. Eu sinceramente não sei. Tem alguns códigos, né? Eu sei que tem umas letras ali que dá para achar emojis 3D, umas coisas assim, mas realmente eu não sei. Até a gente pode pesquisar, tentar descobrir como é que se acha, não sei. Essa parte, desculpa, essa eu fico devendo. Qual o tamanho do arquivo que devo fazer para uma arte de capa no Facebook? Sei que tem diferença entre celular e computador. Qual é melhor abrir? Então, o tamanho, assim, de cabeça, eu não sei, mas lá no Canva, se tu escrever capa Facebook, aparece. E aí ele abre o tamanho ideal para o Facebook. Assim, de boa, pode usar aquela ali.
Porque às vezes tem que dar leves ajustes. Por exemplo, eu criei até a minha há pouco tempo, e aí eu botei a descrição, a headline enorme. E aí, quando eu botei lá no Face, ele me avisou que ia dar uma cortada. Eu botei no Canva, redirecionei um pouquinho mais para baixo e entrou, tá? No Canva, ali no buscar, ali quando a gente vai criar design, tem como botar capa de Facebook, capa de destaque de Instagram, tudo ali. E aí é super, super dá certo, tá? Posts para moda plus size. Não vejo muitas referências sobre esse ramo. Sobre moda tem muitos, mas sobre plus size não muito. Estou gerenciando o Instagram e página do Facebook da minha irmã, que tem uma lojinha de plus size aqui no Japão. Olha que incrível no Japão. É a mesma. Eu teria uma visão assim, ó. Tudo que na moda que não é plus size, dá para usar na moda plus size e vice-versa. Eu não teria esse bloqueio. Use a criatividade. Então, todos estilos de conteúdo. Tendências, o que é tendência? Então, pode pesquisar no Google. O que é tendência na moda plus size? O que mais as mulheres da linha plus size gostam de usar, o que mais beneficia. E aí, o que a gente faz? Conteúdo de ligação. Por exemplo, eu não sei se tá? Vou dizer uma coisa. Calça boca de sino. Nem sei se chama assim ainda, na minha época. Boca de sino, tá? Vamos dizer que é legal para a silhueta da plus size. Então, a gente vai fazer esse conteúdo, trazendo, olha, é legal porque ajuda na silhueta, aumenta a cintura, diminui o quadril, aumenta, aparenta, né, que aumenta a altura. Aí eu faço o quê? Logo em seguida eu faço um post oferecendo a minha calça plus size. Boto ali, aí aqui nós temos essa calça linda, não sei o quê. Então, a gente faz sempre link. Tô a fim de vender uma blusinha? Bota lá uma blusa parecida, pesquisa o estilo de bata, que na moda, né, na linha plus size vai se adequar. Faça referências de conteúdos para plus sizes que são altas, plus sizes que são mais baixinhas, porque mulheres altas talvez tenham mais facilidade, baixinhas nem tanto, talvez boca de sino não caia tão bem para uma baixinha. Então, façam essa análise. O que é tendência? Tendência, principalmente troca de estação, gente, é assim, ó, maravilhoso. Vamos trocar de estação, entramos no inverno, faça as tendências para o inverno 2022. Pesquise, olha, na internet, gente, blog é a vida, blog diz tudo lá pra gente. Então, eu não faria muito essa troca, assim, não, para moda plus size eu não acho. Não acha, mas dá para adequar quase todos os conteúdos de uma moda que não seja plus size para ela, de boa. Já ofereci post grátis para mostrar meu trabalho, mas até agora não consegui clientes. Eles veem os posts, utilizam, mas não procuram mais. O que devo estar fazendo de errado? É maior a pergunta, vou responder já essa parte, tá? O que tu está fazendo de errado é não agregar valor. Quando a gente trabalha com gestão de redes sociais, nós agregamos valor para o cliente. A gente não entrega post. A gente entrega qualidade e valor. E qual é o valor que normalmente, na maioria das vezes, a gente vende? A gente vende mais tempo, a gente vende que a pessoa se torne autoridade no nicho, a gente oferece que ela tenha mais credibilidade no mercado, mas a gente não dá post. Quando a gente mudar o conceito, se alguém tem esse conceito, existe duas linhas de trabalho, o fazedor de post e a gestora de rede social. O fazedor de post é aquele que cria qualquer post para qualquer pessoa, sem estratégia, sem nada. E tem aquele que tem é uma gestora. Então, é uma estratégia. Eu vou pesquisar para fazer o post, eu vou estudar. Eu particularmente, tá? Mas isso é uma coisa pessoal minha, eu nunca vendi só posts, tá? Eu sempre, foi uma coisa que eu defini para mim, que eu sempre ia fazer a gestão completa. Que ou eu crio post, legenda, headline, CTAs, tudo, mas não é uma coisa que, eles errado. Não, a gente pode vender só posts. Só que aí a gente não consegue agregar tanto valor. Porque como é que eu agrego valor? Olha, primeiro que eu vendo, eu te entrego um conteúdo completo, tá? Completo. Então, tu não vai... E aí eu já agrego o valor ali, olha, ele vem com CTA. Aí eu já digo, olha, toda postagem tem que ter CTA, ela tem que ser estudada, tem que ser correta com o que tu queres alcançar, se é para salvar, se é para enviar, se é para responder. Eu pesquiso as hashtags, então não é qualquer hashtag que a gente vai colocar, e ali eu vou agregando valor na reunião. Então, provavelmente, se tu tá dando post para as pessoas, tu não estás fazendo reunião, tá? E é na reunião que a gente agrega valor. É na reunião que a gente quer objeção. Então, como é que eu vou dizer para vocês? Eu sempre faço eu procuro sempre fazer reunião, tá? Não é que eu faça com todos, mas eu sempre procuro. Porque às vezes tem muitas pessoas que pedem muitos orçamentos e a gente passa em reunião, tá? E às vezes não fecha. Então, quando eu vejo um cliente potencial, eu sempre faço reunião.
Na reunião, primeiro eu escuto ele. E antes de entrar na reunião, eu vejo o Instagram dele. Sempre. Instagram e Facebook. Aí, dali, eu já vim com um monte de coisa errada que tá ali. Depois que ele falou tudo que ele quer, eu pergunto pra ele, o que tu queres nas redes sociais? Tu quer ter mais seguidor? Tu quer ter mais engajamento? Tu quer vender mais? Qual a tua visão? Porque ali eu consegui entender qual o nível de conhecimento dele sobre redes sociais. Se ele disser, eu quero vender mais, eu não posso oferecer, eu não ofereço venda, porque eu não posso garantir que ele vai ter venda. Aí, se ele vem com essa questão, a gente já tem que contornar, tá? A gente não oferece venda, mas a gente oferece credibilidade, a gente oferece que ele seja uma autoridade no nicho, trazendo cada vez mais conteúdos que realmente tenham relevância. Então, é abordagem, sabe? Entregar com um post não vai fazer com que a pessoa te contrate, com certeza. Infelizmente, eles não valorizam tanto. A não ser que o teu post seja aqueles fora do normal. Que a pessoa, sim, tipo... Eu vou dizer para vocês, a alma de todo empreendedor tenta fazer tudo. Uma vez na vida. Ele tenta abrir a loja, e aí ele abre o próprio Instagram, normalmente, aí ele tira aquele monte de foto. Gente, eu já tive loja, tá? De moda feminina. E eu fazia tudo, eu era esse tipo de empreendedor. Então, eu etiquetava, eu botava preço, eu cuidava do estoque, eu tirava as fotos naquele tapetinho branco no chão, normalmente todo mundo já passou por isso, ou no cabide, ou botava a roupa para tirar foto no espelho. E aí eu fazia as redes sociais, eu mesmo postava. Aí chega um momento que tu vê que não tá legal. O estoque não tá dando, o rendimento também não tá saindo bem, as fotinhas não tão bonitas, e o Instagram tá de mal a pior. É aí que a gente agrega valor. Tá? E isso vale para todos os nichos. A gente vale para odonto, a gente vale para qualquer nicho. A gente tem que agregar valor trazendo a transformação para ele. Olha, enquanto tu tá lá cuidando das tuas mercadorias, eu vou estar cuidando das tuas redes sociais de uma forma estratégica. Eu estudo para fazer isso. Eu entro no teu Instagram e eu estudo ele. Eu estudo as tuas métricas. Eu vou lá a fundo saber o que está acontecendo nele. E não se posta a qualquer horário. Aí a pessoa não se posta. Não. A gente tem um estudo, a gente vai ver lá tuas métricas, qual é a melhor hora de postar. Porque pra gente é óbvio, gente. Nós hoje temos acesso aos insights ali, tudo. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe o que é insight. Então, use essas informações. Olha, tem horário para postar. Tem tamanho de legenda ideal. Toda legenda tem que ter CTA. Toda legenda tem que ter hashtag. A pessoa vai perguntar o que é CTA? É chamada para ação. Só que não é chamar a pessoa todos os dias para dizer bom dia lá no teu Instagram. A pessoa dizer, é mesmo? Não é. Não, não é. A gente tem que fazer mais coisa. Hashtag estratégia, não é só botar hashtag roupa feminina, hashtag cidade, hashtag... Não. Então, aí que a gente agrega valor na reunião, tá? Então, se tu tem entrega do post e não tá dando resultado, mude a estratégia. Para de dar post para as pessoas. Elas realmente não vão te contratar, porque tu não tá agregando valor. Prefira fazer um mês de experiência. Olha, é que eu vou dizer para vocês, eu acho que um mês ainda é pouco, tá? Porque um mês a gente tem que fazer muita coisa. Conhecer, alinhar, estudar o cliente, um mês é pouco para trazer resultado. Mas pode ser uma sugestão. Olha, eu faço um mês a gestão das tuas redes sociais, mas a gestão completa. Aí tu vai conseguir analisar, tira print do Instagram dele hoje, sempre que vocês começarem com um novo cliente, seja teste ou não. Print do Instagram. Primeira coisa. Print dos insights. E aí, depois de um mês, vocês mostrem para ele do que era pro que mudou. E dos insights também. Tá? Às vezes, eu confesso para vocês que às vezes os insights caem, tá? Normalmente, quando a gente começa a gestão de redes sociais, é super normal o cliente perder seguidores. E eu sempre aviso isso para eles. Por quê? Porque normalmente é um cliente que posta muita foto pessoal, que tem um engajamento enorme, porque as pessoas gostam mesmo de ver a vida das outras. E aí, é foto de bichinho, foto do filhinho, as pessoas curtem. E aí, quando tu começa a trazer um conteúdo denso, um conteúdo mais pesado, muitas vezes o seguidor troca. Quando tu não tem uma perca em massa, tu tens uma troca, sempre entra 2, sai 3, entra 2, sai 4, entra 3, sempre. Então, eu já explico para a pessoa já no início, olha, vai ser normal ter troca de seguidor, tá? Fica tranquilo que é assim mesmo, acontece com todo mundo. Gente, e não sei se um dia para, tá? Porque até hoje eu perco 20, entra 5, perco 30, entra... Então, confesso que eu não sei se um dia para de perder seguidor, não. Então, tudo bem. Aí ela botou, eles falam que gostam, mas eu ofereci 5 posts grátis no Facebook, Instagram e Story, e eu faço post, eu amo que vejo, os clientes testes dizem amar também, mas não retorno. Isso vai cair na minha esperança. Como trabalhar com algo que não consegui nada até agora? Não vou desistir, só estou desanimada, desmotivada mesmo. Me dá um conselho para eu não desanimar? Dei alguma estratégia, né? E eu vou te dizer uma coisa. Pior erro que nós temos quando a gente começa é dizer que a gente não tem cliente.
Quando tu comprou o curso, tu virou tua própria cliente. Tu tens um cliente, e é tu mesmo. Gente, o lugar que eu mais trabalhei na minha vida foi no meu Instagram. E eu não tinha cliente nenhum. E eu ia lá e fazia post. Eu fazia post. Eu entrava nos sites, eu fazia a releitura dos posts dos sites, para ver se eu conseguia. Então, eu tinha post de pizzaria, eu tinha post de laboratório, eu tinha post de academia, eu tinha post de estética, eu tinha post de aplicação de extensão de cílios, eu tinha post de cervejaria. E eu nunca trabalhei com nenhum desses nichos, tá? Mas eu fazia, porque quando a pessoa me pediu meu portfólio, eu não tenho clientes, mas eu tenho artes criadas, tá ali. Eu fiz, são minhas. Então, vocês são o próprio cliente de vocês. Criem o Instagram de vocês como um portfólio e exijam de vocês como se fosse um cliente. E a gente vai evoluindo, tá? Hoje tá ruim, façam. Por isso que é tão importante vocês praticarem. Gente, é que nem andar de bicicleta. Não tem o que fazer. É praticar sempre. E outra coisa, eu tenho que dizer para vocês que o design sempre evolui. Quanto mais vocês acompanham pessoas que criam artes, mais vocês vão perceber que elas mudam o estilo com o tempo. E aí tu quer ficar tão bom quanto elas, e aí tu começa a fazer cada vez mais e mais e mais. Quando eu comecei, eu era bem ruim, aí eu segui umas pessoas, eu queria ser que nem elas, aí eu ia lá e fazia mais. E aí, quando eu consegui ficar boa, que eu achei que eu tava bem, veio essa porcaria desses carrosséis. Desculpa, gente, palavra. Esses carrosséis contínuos. E aí eu fiquei, gente, como é que faz isso? Eu não sabia. Eu fui lá, não, vou fazer o carrossel contínuo, vai ter que dar certo. Fiz. Aí do carrossel contínuo começou a ter uns efeitos lá de luz, umas coisas diferentes. E eu fiquei assim, mas eu quero fazer isso. Eu preciso. Testei, fui lá e fiz. Então, nunca pare. E agora tem muito design bonito aí no mercado, que eu também vou evoluir, vou chegar lá até conseguir fazer sempre. Então, a gente sempre procura mais e melhor. E aí a gente vai achando coisas, né, até achar a nossa linha. E vocês vão perceber que quanto mais vocês tiverem clientes, mais criatividade vocês têm que ter, porque cada cliente precisa de um design diferente. Um vai usar foto, um vai usar o fundinho transparente, um vai usar só a foto dela, outro vai usar a ilustração, porque a gente não pode criar igual para todo mundo, né? A gente tem que ter uma variação. E quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão seguir concorrentes deles, mais vocês vão ver designs diferentes, e aí o olho de vocês vai, nossa, gente, abre de verdade. É uma coisa maluca. Então, não desanima, tá? Eu espero te encontrar na próxima aula, não sei quem tu é, mas eu espero te encontrar na próxima aula animada, ou animado, com o cliente. Não dá mais post, não dá mais story, não dá mais nada, porque as pessoas só vão usar. Ofereça gestão gratuita. Olha, eu faço 3 posts por semana durante um mês. E aí a pessoa vai ter chance de conhecer um pouco mais do seu trabalho, de real, né, do que só um post. Em relação ao Canva gratuito, os nossos projetos podem ser acessados tanto do PC quanto do telefone. Então, imagino que estejam armazenados em algum tipo de nuvem de dados. Há limite de espaço ou prazo de tempo para nosso armazenamento? Tá, sim, pode ser. Não é uma nuvem de dados, é no próprio site do Canva. E o que eu já enfrentei, tá? Eu não sei dizer mais detalhes para vocês, mas o que eu já enfrentei é a pasta do cliente ficar cheia, porque eu separo ali no Canva os clientes por pastas, e aí eu salvo o design dele em várias pastas. Aí, tipo, tinha um cliente que eu acho que, se eu não me engano, gente, eram 100. Aí eu tive que criar uma pasta 2. Aí eu criei outra pasta e segui alimentando. Então, eu não sei se tem limite, tá? Eu não sei mesmo. Mas talvez ali na parte de configurações do Canva vocês descubram. Outro ponto. Li num post na internet que tudo o que é produzido lá é considerado de propriedade do Canva e que não pode ser comercializado. Eu entendo que em uma arte pronta isso faz sentido, mas e quando começamos do zero, criamos nosso próprio conteúdo, ainda que usamos elementos disponíveis no aplicativo, isso procede? Não poder ser comercializado, fazer um banner de Páscoa e vender a arte? Olha, nunca ouvi falar, tá? O Canva é, inclusive, uma plataforma para criar design. O que eu sei que não pode, tá, gente? Eu sei que não pode, é que vender logo do Canva. Fazer logo no Canva e vender. E isso eu sei que não pode. Tem direito autoral, tem N questões, se vocês procurarem informações, vocês vão ler facilmente que não pode, tá? Inclusive, nos termos do Canva, diz ali que não pode ser vendido logos, não as prontas. Não pode fazer uma logo para comercializar, para vender, tá? Eu sei que já deu algumas questões aí. E, gente, o mesmo vale
quando vocês pegarem fonte, tá? Já vou adiantar isso porque talvez seja importante para vocês. Pegarem fontes desses sites externos, tá? MyFontes, essas coisas assim. Baixarem a fonte mesmo que gratuita. Baixar a fonte, subir no Canva e entregar para o cliente. Pode dar problema, tá? Porque lá no MyFontes, nesses sites, tem na descrição que algumas fontes não podem ser comercializadas. Então, tomem esse tipo de cuidado. Leiam as letras minúsculas, tá? O do Canva não tem problema, tá? Eu sei que do Canva não tem problema. Mas esses sites externos, sim, há problemas. Inclusive, já teve o caso de um rapaz ser processado porque ele estava usando uma fonte, a fonte apareceu na Globo, uma coisa assim, e o dono da fonte pegou e deu processo. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E a mesma coisa, né, que parece óbvio, mas eu vou dizer, usar imagens lá do Google. Vou lá no Google, pego uma imagem linda, maravilhosa e coloco lá no Canva. Não pode, porque ele tem direito de imagem. Na maioria das vezes diz ali pequenininho, possui direito de imagens, tá? Então não pode. Usem banco de imagens, tá? Cuidado com isso, porque, gente, é comum, não é comum, mas já soube de pessoas, né, que tiveram problema. Como faço o efeito com luz atrás de uma imagem profunda, provocando um degradê na cor de fundo? Ah, é com blur. Vi num post da Marta. Vou mostrar para vocês, rapidão. É com um blur. Como faço aquele arco ao redor da foto do perfil do Instagram que tá todo mundo usando? Posso, é um círculo, mas eu posso mostrar para vocês se é que é isso. Como faço um avatar meu? Não é no Canva, tá? Eu acho que... Peraí, deixa eu me lembrar o nome. Tem no Zepeto, é um aplicativo, tá? Zepeto, aplicativo para fazer avatar. Ele dança, essas dancinhas, avatar mais... Ele só não fala, não consegui descobrir como é que fala, mas tem outro aplicativo que se tu botar parece que ele fala. Mas o Zepeto é um bom aplicativo para isso, tá? E depois, quem usa iPhone, né? No próprio iPhone, tu consegue configurar o emoji, assim. Então, se tu viu em algum lugar, tu queira saber sobre isso, pode ser que seja um emoji, um avatar do próprio iPhone, que possibilita fazer isso, ou no Zepeto. Existem outros aplicativos, tá? Se tu entrar ali na Play Store, ali, vai e buscar por, desculpa, por avatar, vocês vão encontrar, tá bom? Identidade visual. Eu achava que fonte principal e secundária seria para ter possibilidade de variar entre as postagens, mas após a 10 do BAS, entendi, Designer Canva, entendi que a principal são para títulos e secundários para demais textos. O que procede? Primeira ou segunda opção? Segunda opção. Não é para fazer... Pode intercalar? Pode, eu não vou dizer que não. Vocês dificilmente vão ouvir eu dizer alguma coisa que não pode. Mas o objetivo é esse mesmo, é ter uma fonte principal e uma complementar. E complementar são para dar destaque a alguma palavra, para botar aquela frasezinha lá embaixo de forma mais sutil. Então, é para isso a segunda fonte, tá? 2. É coerente ter 3 tipologias na ID? Tipografias, né? Tipologias. Título, texto corrido, estilo manuscrita. Ah, tá. Além dessas 3, se pode usar eventualmente uma fonte diferente para fazer capa de... Tenho visto alguns posts com capa 4 ou 5 fontes distintas a meio. Gente, não tem certo e errado. Pode? Pode. É o ideal? Não. Não sugiro, tá? Não indico. Indico que vocês tenham... Vamos lá. Vou dar um exemplo super simples, tá? Quando eu falo Coca-Cola, provavelmente deve aparecer para vocês aquela tipografia na cabeça de vocês, bem grande e vermelho. Por quê? Porque a identidade da marca, ela tem continuidade de uso. Quando vocês usam várias tipografias, várias fontes, aquela coisa assim, e tem que tomar muito cuidado para não se tornar carnaval, um post, vocês perdem uma grande oportunidade de ter uma identidade de marca forte no mercado. Porque não se constrói uma identidade forte num dia, tá? Nada se constrói em um dia, isso leva tempo e constância. Então, eu não sugiro. Eu sugiro que vocês tenham, principalmente para quem está começando, tá? Eu ainda... Também eu estou começando a fazer 1 ano e meio que eu estou no mercado, mas eu ainda não me sinto segura de usar várias fontes, eu não uso. Porque quanto mais opções eu tiver, mais difícil fica. Vocês imaginam assim, já é difícil criar um post, já é difícil ter ideia de um post. Criar, aí sentar para criar, pior ainda. Eu não quero que vocês bloqueiem logo na hora de escolher a fonte. Ah, eu não fiz porque eu não sabia qual fonte usar, eu tinha 5, aí eu fiquei na dúvida, prefiro não fazer. Quanto menos vocês tiverem, melhor. No máximo 4 cores, 5 cores, no máximo, estourando. É aqui, ó, essa cor. O fundo é roxo, a tipografia é azul, sei lá, não dá contraste, mas é preta.
e é sempre essa aqui, e aí eu uso essa aqui só no detalhe, para que vocês não se bloqueiem com isso, com mais isso, entendeu? Quanto menos é mais. Tá? Então tá. Em relação à tipografia, que estratégia usar para a sua escolha, para escolher a montar a identidade visual? E depois a respectiva aplicação em diferentes aplicativos, visto que nem toda fonte está disponível em todos os aplicativos. Eu passei por isso ao montar a minha ideia, tomando a base no Canva, mas quando faço uma arte em outra aplicação, nem sempre tenho... Ah, é? Eu não sei quais são os outros que tu diz, entendeu? Mas não tem como. Infelizmente, não tem como. Dá para fazer o quê? Ah, eu vou fazer um stories. Vou fazer um Reels ou uns stories, tá? Mas eu gosto de usar o CapCut. O que tu pode fazer? Eu já fiz para cliente minha, tá? Pego a imagem, boto um tamanho de stories no Canva, e escrevo a headline, né? Até em mais de uma foto. Boto animação nela no Canva. Eu já fiz isso, usei no Canva, baixei, passei pro CapCut e fiz as edições de movimento de entrada de fotos lá no Canva, então, lá no CapCut. Então, ele tinha 2 tipos de movimento, uma de entrada de fotos e uma de animação de letras. Aí eu consigo usar a mesma tipografia do meu cliente, e tá de boa. Ah, vou fazer no Stories, mesma coisa, posso criar no Canva e depois eu carrego nos Stories do meu Instagram. Também tá de boa, mas realmente carregar a fonte de um lado para o outro, não dá. Como fazer posts animados no Canva? É possível criar posts estilo motion com a mesma qualidade de estilo? Dê exemplos de passo a passo da montagem. Não dá. Canva é ótimo, mas tem suas limitações ainda. Ainda não dá para fazer. Motion é mesmo CapCut, alguns outros aplicativos assim. Vou dizer para vocês, quando a gente fala em motion, assim, com grande movimento, se vocês veem alguma coisa assim, ó, com muita coisa, a gente usa até 3 aplicativos para fazer um motion assim, tá? Um aplicativo vai complementando o outro. A gente começa no CapCut, baixa, manda para outro que faz outro efeito, baixa, manda para outro para complementar e baixa. Então, é um estilo de vídeo que dá muito trabalho. A animação no Canva dá para fazer, mas de uma forma simples, de uma forma só de movimento de tipografia, ali da fonte, uma entradinha de uma figurinha, mas não dá para fazer grande coisa. Eu posso mostrar para vocês, tá? Preço. Se for da gestão de Instagram, isso poderia ser uma próxima aula, porque tem coisa para falar para caramba. E eu entro muito na linha que vocês vão me ouvir numa aula, se me convidarem, vai ser falando sobre não há regras também. Então, é uma questão muito pessoal, tanto que a gente trabalha, às vezes, com cliente teste que é de forma gratuita. Então, de repente, uma próxima aula a gente, né, pode alinhar para tentar conversar com vocês sobre isso, sobre como precificar, e tem aula no curso. Precificação, contrato, proposta, tudo no curso. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o meu Canva, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que vocês pediram, tá? Aqui. Pronto. Então, efeitos de iluminação, tá? Que eu uso aqui. É esse carinha aqui, blur. E aí eu uso ele em figuras, ó. Então, por exemplo, eu vou botar aqui uma cor. E aí, quando eu boto ele bem grande, e aí eu troco a cor dele, por exemplo. Parece que não vai ficar bom, né? Mas depois fica. Ó, a gente vai tirando. Então, esse aqui é uma ferramenta que dá esse efeito de luz. Quando a gente usa ele, por exemplo, muitas pessoas usam ele no preto, ele dá ainda um efeito muito melhor, ó. A gente pode usar ele num tom de cinza claro. E voltar com a transparência, por exemplo. Então, esse aqui é o efeito que a gente tem. Só deixa eu botar um aperto. De blur, tá? Então, ele dá esse efeito de claridade. Deixa eu ver aqui qual foi a outra pergunta que me fizeram. Foi sobre... Eu vou mostrar um post aqui para vocês. Deixa eu ver se é aqui. Ó, esse aqui são alguns carrosséis que eu crio, tá? Então, aqui, ó. Eu vou desmontar aqui para vocês verem. Ó, aqui tem tem até mais de um, ó. Blur, ó. Tá? Então, aqui eu botei ele. E aqui, gente, ó, eu vou selecionar para vocês verem quantos tem. Cada quadradinho desse aqui é um blurzinho que eu usei para ir dando
tirando a profundidade da foto do fundo, porque aqui é uma foto nova, ó. E aqui é outra foto, que eu tirei a transparência um pouquinho, ó. E aí eu coloquei ela aqui. E para não ter essa marca, ó, esse corte, vocês estão vendo aqui, eu fiz essa montagem dos blurs aqui para disfarçar. Então, no carrossel ele parece contínuo, não aparece que tem um corte, uma linha, né, que é uma foto. Então, é isso. Isso é um monte, um a um, ó, que são vários, gente, vários. Não sei nem, quando eu seleciono assim, eu consigo te dizer para vocês que são muitos. Ó. E aí tem que montar um por um, tá? Não tem muito como fugir disso. Então, eu acho que era essa aqui a dúvida também que teve. Eu não me lembro se teve outra dúvida sobre design. Sou eu que tô dando uma cinta chiando? Não, já mutei aqui. O microfone quebrou. Deixa eu mostrar, deixa eu ver aqui para vocês, se teve alguma dúvida mais sobre design. Me perguntaram sobre esse. Liz, mostra só lá a questão da animação. Eu sei que tem dentro do curso, mas mostra só lá, pelo menos no lugar lá onde faz as animaçõezinhas. Para vocês, vou pegar aqui um post pronto. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Vou montar um aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. As animações eu tinha esquecido. Então, por exemplo, vou fazer esse aqui, tá? Então, vou pegar aqui. Poxa, preto não. Aqui. Aí, vamos fazer aquela velha headline. Então, aqui a gente tem uma headline. Vou mostrar para vocês já a questão do contraste. Então, aqui eu tenho uma fonte, né? Uma tipografia. Então, por exemplo, eu posso pegar ela aqui. Isso aqui foi o que eu expliquei no início da aula, tá? Ou eu posso ter ela sem negrito aqui e essa aqui com negrito. Ó. Tá? Aqui que eu sempre faço aqui, eu sempre tiro um pouquinho de espaçamento, tá? Entre as linhas, ó. E aí eu deixo elas assim. Ou eu posso ter ela em negrito e essa aqui em outra tipografia. Então, por exemplo, ó, algo mais... Ainda deixo maior. Ou eu poderia colocar isso aqui. Eu poderia botar esse aqui em branco e essa aqui em preto. Então, essas são as formas que eu tenho para dar destaque nas minhas palavras principais, tá? E aí, como é que eu animo? Eu pego o elemento, animar, e ó. Posso escolher. Não são todas essas animações que ficam disponíveis para o gratuito, tá? Mas algumas ficam. Então, eu poderia escolher uma animação aqui, por exemplo. Aí eu seleciono todo. Eu posso fazer dois tipos de animação aqui. Seleciono as primeiras frases, boto o efeito e boto... Desculpa, não era isso que eu queria fazer. Aqui. Boto assim. E aí, essa aqui... O que a gente tem que cuidar aqui? Como ela tá com um quadrado no fundo, se eu clicar e colocar só nela, o quadrado fica paralisado, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vou prender aqui. Eu tenho que selecionar os dois. E eu tenho que agrupar. E aí, eu animo os dois juntos. Ó. Então, pronto, tá? Ah, vamos dizer que isso aqui vai para um Stories, né? Que elas queriam saber como é que era em formato de animação. Vou botar aqui formato de Stories. Para mostrar para vocês. Aqui. Aqui. Ah, eu vou criar outro, tá? Aí eu vou botar aqui. Deixa eu ver aqui, elementos.
Esse aqui. Vou botar esse aqui. Algo assim, tá? Só para mostrar para vocês mesmo. Ah, esse aqui tá agrupado. Vou desagrupar para botar essa barrinha maior. Algo assim, tá? Só para vocês verem como é que é a animação. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso botar uma animação diferente ou posso usar a mesma que estava, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica o vídeo prontinho. Então, aqui. Pronto. Então, aqui eu vou agrupar isso aqui todos. Vou botar uma animação. E esse aqui eu vou botar um neon. Ah, não ficou bom. Então, vou esse aqui. Pronto, criei um vídeo, tá? Como é que a gente vai fazer? Quando eu der play, ó, cada um deles tem 5 segundos. Então, ó. Entrou. Aqui a gente pode aumentar o tempo. Então, eu poderia botar 7, por exemplo, para a pessoa conseguir ler, né? Então, é só essa de entrada, né? Não tem como fazer de saída. Olha o que acontece agora quando termina os 7 segundos. Ele sai e entra outro. Dá para fazer um stories bonitinho, tá? Mas não é aquela animação, aquele motion, não dá para fazer assim, ou grandes coisas. Mas eu acho que já é bem interessante, já é bem legalzinho fazer assim. Tá? Não sei se tinha outra pergunta prática, Ulisses. Pelo que eu me lembro, são só essas mesmo, Liz. Fundo, né? Eu só vou mostrar aqui do fundo. Ah, sim, sim. Vou mostrar aqui do fundo. Então, o que me perguntaram sobre a cor do fundo, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas opções. Vamos dizer que minha cor é roxo. Aí eu vou botar um fundo. Aí eu vou botar uma parede. Vou botar uma parede aqui. Deixa eu ver. Vou botar essa aqui. Essa aqui é que a Ana Marta usa, que eu sempre falo para vocês. Aí a gente tira a transparência. Ó. Essas aqui são as opções que a gente tem. Ou, aqui em editar imagens, a gente tem a opção aqui embaixo, ó, que troca a cor do fundo. Então, a gente pode trocar a cor do fundo. Inclusive, a gente pode botar o código que quer. Então, por exemplo, eu quero botar para a cor da minha paleta de cores. Ah, é quando eu botei vamos de novo. Imagem. Às vezes dá esses bugs, né? Tem tudo isso. Mas vamos ver. Vou botar aqui. Vou botar para minha cor. Tá, as duas não dá. Então, esse aqui era branco. Gente, não lembro mais. Vamos de novo. Eu já não lembro mais o que. A última não dá para mudar, entendeu? Vocês já viram que eu nunca tinha feito isso. Mas a gente bota. Não é fácil. Vamos lá. Para vocês verem que sempre tem um teste, ó. Dá uma bugada. Vamos começar de novo, então. Vamos pegar a parede, vamos botar o fundo. Vamos editar aqui. E vamos mudar só a primeira cor. Ó, pronto. Agora nós temos o fundo na minha cor da minha paleta de cores, tá? Então tem essas opções aqui, mudar com a transparência ou usar aquela na edição de imagem para colocar ela da cor da minha paleta de cores. Eu acho que era essas principais dúvidas práticas, né? Muito bom, Liz. Muito bom mesmo. Acredito que eram só essas. A gente conseguiu, pessoal, responder todas as dúvidas que foram enviadas. Então, a Lisley passou por todas. As que eram sobre design. Reforçando que as que não eram sobre o tema dessa aula, a gente realmente não ia responder, porque não era o foco, não era o objetivo responder, porque cada aula ela tem um tema. Então, possivelmente, o tema dessas outras perguntas vão vir através de outras aulas. A gente está fazendo esse mapeamento com vocês das principais dúvidas, para a gente estar preparando essas aulas para vocês. Então, quero dar só alguns recadinhos, te agradecer, Elisabeth, pela sua disponibilidade e pelas dúvidas, eu acredito que clareou bastante. Pessoal, se vocês gostaram, falei no chat, se vocês gostaram da aula, se vocês gostaram do conteúdo. E então, pessoal, essa aula ela vai ficar disponível para vocês dentro da plataforma, então, vocês têm para lá para reassistir novamente quantas vezes vocês quiserem, essa vai estar lá, o encontro passado já está na plataforma e todas as que vierem posteriormente também vão ficar na plataforma e também vão estar disponíveis no canal do YouTube. E então,
Você que não é aluno da Unitex e está assistindo essa aula, se você quiser fazer parte da Unitex, na descrição desse vídeo vai ter um link para você fazer parte da lista de espera. Então, vem também para a Unitex para você conhecer mais sobre essas profissões digitais, que você vai ter todo o suporte para te ajudar aí. Aos alunos, fiquem de olho no seu canal do Telegram, porque todas as informações importantes para a sua turma, a gente passa através do canal do Telegram da sua turma. Então, se por algum motivo você não está no canal do Telegram, fale com o suporte para que você seja incluído no canal de Telegram da sua turma, porque é muito importante que você esteja lá, porque todas as informações relevantes são por lá. Não existe nenhum outro tipo de meio de comunicação oficial a não ser o canal do Telegram da sua turma específica. Então, todas as informações que a gente precisa passar para vocês vão ser passadas por lá, tá bom, pessoal? Reforçando, vai ser enviado semanalmente para vocês o nosso formulário referente à próxima aula que vai ter do encontro da Unitex. Mandem as dúvidas de vocês, gente. É importantíssimo que vocês mandem as dúvidas, porque a gente só vai conseguir ajudar vocês se a gente tiver acesso a essas dúvidas. Porque, às vezes, você fica com medo de falar no suporte. Então, esse é o momento da gente realmente identificar as travas de vocês de pontos específicos, de temas específicos. Então, mande as dúvidas, porque a gente só vai conseguir responder as dúvidas dos formulários. A gente não vai conseguir responder as dúvidas aqui do chat, até para a gente fazer uma triagem dessas perguntas antes, para a gente preparar para responder vocês da melhor forma possível. Então, respondam o formulário, mandem as dúvidas, ele fica disponível lá para vocês por prazo limitado, então vocês têm até a quinta-feira, antes da aula, para responder esse formulário, para mandar as dúvidas, porque a gente quer realmente fazer a triagem de todas as perguntas específicas. Tá bom, pessoal? E mais uma vez, reforçando, usem o suporte está lá para vocês, a gente faz o suporte para que seja usado, o suporte está lá para ser usado, então se você tem dúvida, não guarda para você, fala com o suporte porque as meninas estão lá, são alunas como vocês, passaram pelo que vocês estão passando e tem todo o direcionamento para passar para vocês, então utilizem o suporte porque ele é essencial para tirar as dúvidas, para ajudar vocês em todas as travas. Tá bom? Novamente agradeço, Lisbier, agradeço todo mundo que esteve aqui dedicando esse tempo para aprender um pouco mais. Se você não teve a oportunidade de ter sua dúvida respondida, ou se você não mandou a sua dúvida, reforço, manda a sua dúvida para a próxima aula. A gente se vê, então, no próximo encontro. Vocês vão ser informados, então, através do canal do Telegram. E continue estudando, pessoal. Continue estudando, não para, que vocês vão romper aí as barreiras, tá bom? Pessoal, obrigadão, obrigado, Liz, e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.